Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos aprender a criar relatórios utilizando o report. No caso, estou usando o gerenciador de banco de dados SQL Server. Nós iremos utilizar o banco de dados controle de estoque, onde eu irei criar um relatório para os dados que estão contidos na tabela categoria. Então vamos começar a nossa aula. Primeiramente, crie um novo projeto. Esse meu projeto vai ser o Windows Form Application e eu vou colocar o nome do meu projeto de exemplo relatório. Ok. Em Solution Explorer, nós podemos ver que a nossa solução se chama exemplo relatório, a qual possui um projeto também denominado exemplo relatório. E dentro desse projeto nós temos um formulário, que será o nosso formulário principal. Este formulário principal terá apenas um botão. Então, em Toolbox, Common Controls, Button, onde, ao clicar no botão, será aberto a tela que representa o nosso relatório. No caso, vou alterar algumas propriedades do botão, como, por exemplo, o texto, relatório, categoria, e agora vamos começar a criar o nosso relatório. Primeiramente, todo relatório necessita de um formulário. Então vou criar um formulário para armazenar o relatório que eu irei criar. Então vou em Solution Explorer, vou no meu projeto, clico com o botão direito sobre o projeto, ADD, Windows Form. Vou chamar o meu formulário de FRM relatório categoria e clicar em ADD. Pronto. Criei o formulário que irá armazenar o nosso relatório. Agora, vou voltar no meu formulário principal, clicar duas vezes no botão que se encontra no mesmo e vou criar um objeto do tipo FRM relatório categoria. Este objeto irá representar o formulário que irá armazenar o relatório. Agora, irei exibir o formulário na tela e após a exibição, irei eliminar o objeto. Vamos testar para ver se, ao clicar no botão, o formulário aparece na tela. Então, ao clicar no botão relatório categoria, ele irá carregar o formulário que irá armazenar o nosso relatório. Então, agora, vamos em Solution Explorer. Botão direito no projeto, ADD, novo item.
Em novo item, do lado esquerdo, clique em Visual C Sharp, Reporting. Dentro de Reporting, nós iremos achar o nosso reporte. Então, nós iremos criar um relatório que utilizará o reporte, que já está presente no Visual Studio. No caso, eu vou dar o nome para o meu relatório de REP, Relatório Categoria. As 3 primeiras letras representam o tipo do objeto que eu estou criando. No caso, report. Clique em ADD. Ele irá criar o nosso relatório, que irá se chamar REP, Relatório Categoria. Dentro dessa área, nós podemos inserir os elementos que irão aparecer em nosso relatório. Clicando com o botão direito sobre o relatório, nós podemos ir em Insert. Dentro de Insert, está presente todos os itens que nós podemos inserir em um relatório. No caso, o primeiro item que eu irei inserir neste relatório é um item denominado Page Header. O Page Header é o cabeçalho do relatório. Todas as páginas irão apresentar o Page Header que você acabou de inserir. Então, todos os itens que nós colocarmos no Page Header irão aparecer em todas as páginas do meu relatório. E no caso, eu também irei inserir um Page Footer, que representa o rodapé. Agora vamos começar a configurar o nosso relatório. Primeiro, vamos criar um novo dataset. O dataset serve para armazenar as informações, desvinculando as mesmas do banco de dados. Então, com o botão direito em Dataset, eu vou clicar em ADD Dataset. No caso, como a minha aplicação não possui nenhum data source, o que seria o data source? É a fonte de dados, em qual local eu irei buscar as informações que eu vou exibir no relatório. No caso, eu vou criar um data source para um database, para um banco de dados. Eu quero criar um database que será utilizado em um dataset. Agora eu devo selecionar a conexão que eu irei utilizar para acessar o banco de dados. No caso, apenas para vocês verem, eu irei criar uma nova conexão. New Connection. Server Name, eu vou selecionar o meu servidor. No caso, o meu servidor está denominado com esse nome. Irei informar o usuário utilizado para acessar o banco de dados. Irei selecionar o banco de dados. No caso, eu vou utilizar o banco de dados controle de estoque. Apenas para ver se está funcionando, vou testar a conexão. Funcionou perfeitamente. Ok. Foi criada a nova conexão. Clique em Yes para incluir o Case Sensitive. Next. Clique em Avançar. Pronto. Agora, eu irei escolher no meu Data Source o que eu irei visualizar. No caso, se eu clicar em Tabelas, em Tables,
eu irei visualizar todas as tabelas que estão no banco de dados que eu selecionei na minha conexão, na minha string de conexão. Aqui eu irei selecionar todas as tabelas. Então, este data source que eu estou criando irá representar todas as tabelas. Por meio deste data source, eu poderei acessar as informações de todas as tabelas presentes em meu banco de dados. E agora, eu vou criar o meu dataset com o nome controle de estoque dataset, finish. Pronto. Agora, data source, origem dos dados. Então, aqui está o data source que eu acabei de criar. Aquele que está representando todas as tabelas do meu banco de dados. No caso deste meu data source, como ele representa todas as tabelas do meu banco de dados, eu devo escolher o que dentro do meu dataset eu irei manipular. No caso, eu irei manipular as informações que estão presentes na tabela categoria. Aqui desse lado, aqui do lado direito, é exibido todas as informações, todos os campos que estão na tabela categoria. Se eu mudar a tabela, obviamente do lado direito irá exibir os campos da tabela que eu selecionar aqui. Então vamos voltar para a tabela categoria e clicar em OK. Pronto. Criei o meu dataset. Então, se nós repararmos, pessoal, dentro do data source foi criado um data source com o nome controle de estoque dataset, e dentro de datasets eu criei um dataset denominado dataset1 que representa a tabela categoria. Então agora, para criar o meu relatório, eu irei na área central, clique com o botão direito, Insert, Table. Então eu irei inserir uma tabela. Essa tabela servirá para posicionar os campos que eu desejo mostrar no meu relatório. No caso, a minha tabela de categoria, ela possui apenas dois campos, o código e o nome. Então eu irei deletar uma coluna da minha tabela. Selecione uma célula da terceira coluna, clique com o botão direito, Delete Columns. Ele irá deletar a coluna da célula que você havia clicado. Agora vamos redimensionar a nossa tabela. No caso, eu irei deixar um tamanho maior para a descrição e um tamanho menor para o código. Pronto. Se vocês repararem na tabela que nós acabamos de inserir, na primeira linha está escrito Header, que é o cabeçalho da tabela, e Data é onde as informações irão aparecer. Então, eu irei clicar em um item do meu dataset e arrastar para a minha tabela. Pronto. Com isso, o meu relatório irá mostrar o código e o nome de todas as categorias existentes na minha tabela. Agora, no header, eu vou mudar o texto informativo, colocando código
e nome da categoria. No meu cabeçalho, eu irei inserir um retângulo. No caso, esse retângulo, pessoal, ele servirá simplesmente para melhorar o design do relatório. Dentro deste retângulo, eu irei inserir um text box onde eu colocarei o seguinte texto: relatório do cadastro das categorias. Vou selecionar o meu text box. Se vocês repararem aqui, eu posso formatar o texto que está dentro do mesmo. Posso centralizar o texto, mudar o tamanho da fonte, mudar o estilo da fonte, como por exemplo, colocar o texto em negrito. E agora no meu retângulo, eu irei mudar uma propriedade dele. A propriedade Border Style, onde eu irei definir a borda como sólida. Vou diminuir o tamanho do meu cabeçalho. No meu rodapé, eu irei inserir um text box cliquem com o botão direito dentro do text box e cliquem em Expression, onde eu irei criar uma expressão que será utilizada para exibir o conteúdo neste text box. No caso, eu irei colocar o seguinte texto: página e-comercial. Indica que além desse texto, a minha expressão irá ter outro valor. No caso, do lado esquerdo, em Build Fields, eu vou selecionar o item Page Number. Esse item serve para exibir o número da página. Irei colocar um outro e-comercial. Irei colocar um outro texto. Irei inserir um outro e-comercial para indicar que eu vou colocar outro item nessa minha expressão. E irei colocar Total Pages. Clique em OK. Pronto. Nós precisamos apenas, agora, fazer com que o nosso formulário FRM Relatório, categoria, consiga carregar o relatório que nós acabamos de criar, denominado REP Relatório Categoria. Então, vamos voltar para o nosso formulário. Clique em Tool, clique em Toolbox, Reporting, Report View.
No caso, o Report View serve para exibir os relatórios criados. Vou selecionar qual relatório eu desejo carregar no meu Report View. Automaticamente ele já mostra todos os relatórios que existem no seu projeto. E vou mandar o meu Report View utilizar toda a área disponível do formulário, clicando em Doc Parent Container. Pronto. Vamos rodar a nossa aplicação para ver se a mesma funciona. Clique em Start. Vamos clicar no botão Relatório Categoria. Podem visualizar que o formulário está exibindo dentro do Report View o relatório onde é exibido o código e o nome de todas as categorias presentes em meu banco de dados. Obrigado e até a próxima aula.